Olá, eu sou a Rosane Abreu e hoje eu estou aqui para falar com você sobre ter uma cobra na família. Alguém conhece a história da cobra? Eu vou falar sobre ela. Se você é uma pessoa que convive com alguém que está sempre tirando a sua paz, até outras coisas mais sérias, como dinheiro, como a sua integridade física, alguém que realmente faz do seu cotidiano um transtorno, uma pessoa muito próxima, então assiste esse vídeo até o final. Eu criei o Desmanipule-se para ajudar você a se desmanipular, a se livrar de pessoas manipuladoras que querem sugar a sua vida e tudo de bom que você tem para oferecer para elas, que elas não deixam você desfrutar da sua vida, querem que você viva para elas. Esse canal tem muita coisa legal, assiste todo o conteúdo, se inscreve aqui, olha, do ladinho tem um íconezinho e manda esse vídeo para quem você acha que pode precisar. Bom, se você está assistindo a reprise dessa novela Império, você está vendo um personagem da Drica Moraes, a Dona Cora, que chamam de Dona Cobra, que é uma narcisista perfeita. Eu acho até que o autor fez uma pesquisa detalhada sobre o que é narcisismo e botou tudo nessa personagem. Ela é uma pessoa da família ali, da Leandra Leal, né, do irmão dela e do sobrinho, e ela se coloca sempre muito disponível, cuidadora de todos, aquela pessoa que está ali à disposição, né, que está ali acessível, disponível para servir. E ela sempre se coloca como uma abnegada. Alguém que abriu mão da própria vida, do casamento, de ser feliz, de se realizar como pessoa, ou enfim, de ter uma vida só para ela, porque ela resolveu se doar aos outros. Você conhece alguém assim? Todo mundo conhece alguém assim. Todo mundo tem na família alguém assim. Se você não está lembrando de imediato, puxa pela sua mente que você vai lembrar. Você tem alguém assim na família. Pode não ser alguém que more na sua casa com você, mas pode ser um parente próximo ou alguém da sua família que se relacione com outro parente dessa maneira, não necessariamente com você. Mas você observa, né, o vampirismo dessa pessoa, que se diz tão boazinha, né, tão cuidadora, tão dependente dos outros e ao mesmo tempo alimentando essa dependência dos outros que ela acha que tem. Ela quer realmente que os outros sejam dependentes dela, para ela ocupar a vida dela, para ela dar um sentido para ela. O que não é o caso dessa personagem, né? Porque ela é uma interesseira, mas normalmente essas pessoas tão boazinhas, homens ou mulheres, na maioria das vezes mulheres, mas pode ser homem também, eles dizem que é pro outro que eles estão vivendo, que é por amor ao outro, que eles estão se doando a vida deles, mas não é. No final das contas, tudo é por causa deles mesmo. Tudo começa e termina neles, porque é uma necessidade deles que eles estão atendendo. E eles fazem você acreditar que é por sua causa, que é porque eles gostam muito de você, você é muito importante e que eles são excelentes pessoas, né? Eles são pessoas incríveis a ponto de se doarem por inteiro para você a troco de nada. Claro que não, né? Sempre vem uma culpa aí incutida na mensagem, porque eles estão sempre fazendo você se lembrar do que eles fazem por você, dos sacrifícios que eles fazem por você, como se você tivesse pedido, como se você tivesse imposto isso a eles. Então, se você vive uma relação assim, para e pensa, vem cá, eu pedi isso, eu impus isso como condição. Se você impôs, então está atendendo ao interesse de ambos. Mas se você não impôs, se você é uma das pessoas, ou se a sua família é como a da novela, né, que, sabe, não escolheu aquela situação. Aquela situação se apresentou para ela. Ela foi se infiltrando, se colocando como a única opção daquela família, como se eles não tivessem realmente opção, né? Ela não te deixa pensar que você tem outra opção, a não ser conviver com ela, a não ser servido por ela, como se você realmente precisasse ou quisesse. Ela faz você acreditar de que ela é imprescindível na sua vida. Eu conheci uma pessoa assim. Eu conheci uma pessoa, já morreu, que era também uma tia, que também não teve filhos, exatamente como a personagem da novela, e que se doou para o sobrinho completamente,
Mas ela controlava e manipulava ele porque ela queria a vida dele para ela, para dar um sentido. Então ela queria viver através dele, ela não quis construir uma coisa para ela quis viver através dele. Então tudo que ele vivia e construía, as relações dele, o trabalho, tudo, ela se colocava junto, como se ela tivesse sido uma escolha dele, não foi. Como se ela fosse a esposa dele, porque a esposa o homem escolhe. Né? O parente não, mas ela se colocava de uma maneira que não dava nem espaço. Esse homem está sozinho até hoje. Ela não dava nem espaço para que ele tivesse relacionamento afetivo, para que a mulher fosse o principal afeto dele, né? Então, esse tipo de pessoa, assim, ela se coloca, se instala na sua vida, na sua casa, muitas vezes, como sendo a pessoa mais importante. Em troca disso, ela se doa toda, ela faz sua escrava. Só que ela exige, em troca, a tua doação também. Ela exige que você viabilize a vida dela, que ela acha que ela é mais importante do que os outros. É um pouco narcisista também. Esse personagem da novela é narcisismo, né? Puro, total. Porque ela mente, como os narcisistas todos são grandes mentirosos. Ela é uma grande invejosa. Os narcisistas são todos invejosos. Ela omite a verdade das pessoas quando é conveniente para ela. Ela manipula todo mundo. E o narcisista é o maior manipulador que tem. Ela não tem empatia nenhuma, exatamente como os narcisistas, não tá nem aí se ela tá fazendo bem ou se ela tá fazendo mal, ela tá agindo pelos interesses dela. O narcisista, ele é assim. Então, normalmente, as pessoas que querem sugar a nossa vida são pessoas narcisistas. Podem não ser, mas normalmente são, né? Porque os narcisistas são os maiores manipuladores que tem. Só que mesmo essas pessoas que parecem que dependem da gente, elas podem ser narcisistas também. E mesmo que elas não sejam, elas são manipuladoras e elas estão agindo em benefício próprio. E é importante você estar consciente se você escolheu aquilo. Se para você tá legal, se realmente você vê valor na contribuição que aquela pessoa tá dando para sua vida, se você realmente enxerga como uma contribuição, ok. Mas se não, se no fundo tem sempre um mal-estar, porque você tá sempre levando pela cara de que ela se sacrifica por você, de que ela tá sempre um lixo, porque ela não tem tempo de se cuidar, porque tá sempre cuidando das suas coisas, de que ela não casou ou não teve outros amores porque tá cuidando dos seus filhos, ou de você, ou da sua família, ou porque ela não tem, ela precisa do seu dinheiro, porque ela não se tornou independente financeiramente, porque ficou sempre dedicada a você. Se você realmente colocou essa pessoa nessa situação de dependência, então realmente você tem responsabilidade. Mas na maioria das vezes não é assim. A pessoa escolheu aquela vida, ela tomou a decisão dela e ela impôs isso a você, sem que você percebesse, porque você não foi comunicado. É uma coisa muito sutil, né? Como exatamente a novela mostra, né? Ela se colocou como sendo a tábua de salvação daquela família. Então, normalmente, são pessoas que poderiam ter tido uma vida própria e não tiveram porque não quiseram, porque elas acharam melhor viver a sua vida, viver através de você e fazer você viver para elas também. Né? Então ela se realiza dessa maneira. Ela acha que ela tem direitos, ela não acha que ela tem deveres. Ela acha que tem todos os direitos, que ela é mais importante que os outros, que ela é superior aos outros, que ela tem mais valor, né? Que ela tem que vir na frente. Então ela tá sempre fazendo exigências, sempre incutindo culpa, ou diretamente, abertamente, ou de uma forma mais sutil, mas sempre fazendo você se sentir desconfortável. Puxa, como é que eu posso ser indiferente a essa mulher, esse homem, essa pessoa? Faz tanto por mim, tá sempre se sacrificando, e você tá sempre naquele desconforto, porque não era bem aquilo que você queria. Você queria um pouco mais de liberdade, tá? Aquela pessoa ali grudada no seu tornozelo, que nem uma bola de ferro, sabe? Que você tem que andar arrastando, tirando a sua liberdade. Você não escolheu aquilo. E são pessoas que, se elas não moram com você, elas estão sempre te arrastando para a vida delas. Elas querem que você esteja presente. Se fazem muito de sofredoras, coitadinhas. Então, assim, as coitadinhas, os coitadinhos são os piores. Quer dizer, não são os piores, mas são pessoas horríveis, porque elas sugam a sua alma, a sua vida, o seu bem-estar, sabe? Fazem você estar se sentindo sempre mal com você mesmo, sempre culpado, como se você fosse responsável pelo sofrimento delas. Então elas, de alguma maneira, elas te arrastam para lá. Mesmo que você queira se manter longe, elas estão sempre fazendo
uma forma que você tenha que estar sempre interagindo com elas, ou ligando, ou visitando, ou convivendo, e com isso elas estão sempre soterrando você com os problemas delas, com o sofrimento, mas de uma forma tão assim que não tem como você não se sentir comprometido, sabe? Na obrigação de fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Isso é muito horrível. Pessoa assim, você tem que, tomar uma reta e sartar fora. O problema é que na maioria das vezes é da família. Só que mesmo sendo da família, atrapalha a sua vida. Elas atrapalham sim, elas sabem que atrapalham, só que elas não querem saber, elas querem saber delas, sabe? E só que elas confundem você, porque muitas vezes a forma como elas colocam as coisas não são claras e elas manipulam, invertem as coisas e você acaba acreditando que realmente é uma opção sua, partiu de você. Ou que a culpa realmente é uma coisa que não foi ela que trouxe, é você que se sentiu culpado. Ela te faz cobranças, te torna devedor e faz com que você esteja sempre fazendo coisas para se redimir de uma culpa que você não tem. Foi ela que incutiu, foi ela que disse que você era culpado. E ela faz fazer você parecer que é você quem está querendo buscar redenção. E com isso você vai fazendo tudo que ela quer. E você perde a sua liberdade, você perde o seu direito de escolha. Na maioria das vezes, as mulheres é que fazem isso, mas tem muito homem que faz também, tá? Muito homem. Então, se você é uma mulher que tem um cara que tá sempre se fazendo de vítima, de coitadinho, de que não pode fazer nada porque tá sempre com um problema sério, tá sempre precisando da sua ajuda, do seu sacrifício, pula fora. Porque esse cara, ele tá te explorando, ele é um manipulador, ele não quer saber de você. Agora, a maioria das vezes, quem faz isso é mulher. Infelizmente, a gente tem que, enfim, aceitar. E não é porque é da família que a gente vai achar que é legal, que não faria alguma coisa de ruim com a gente, porque a gente está cansado de ver notícias de crimes, por exemplo, cometidos por integrantes da própria família. Às vezes uma pessoa que se deu muito bem na vida, eu já fiz um vídeo que fala sobre isso, e ajuda os outros, e os outros acham que você não está fazendo mais do que a sua obrigação, que se você se deu bem na vida, você tem sim que compartilhar tudo com os outros. Eles não querem só uma ajudinha, não, eles querem ter a mesma realidade que você, só que eles não querem pagar o preço que você pagou, de estudar, de, usar os seus talentos, de se esforçar, trabalhar, correr atrás, enfim, de fazer tudo o que você precisou fazer para ter a realidade que você tem hoje. E é a vida difícil, talvez, que você tenha, de tanto sacrifício, empenho, esforço. Então é justo que você usufrua disso que você conquistou. Você quer ajudar, é louvável e é bacana, é o certo ajudar as pessoas. E é óbvio que ajudar quem está em volta é o mais aconselhável, sim. Tudo bem. Mas não é sua obrigação carregar o mundo nas costas, nem muito menos a sua família. Você não é obrigado a proporcionar a eles aquilo que você conquistou para você. Agora, você pode ajudar. O problema é que essas pessoas acham, elas ficam ressentidas, elas acham que você tem obrigação de dar a elas tudo que elas querem, ou tudo que você conquistou e ficar com pouco. Quantas vezes você vê um parente que fica puxando seu saco, você vê que é interesse. Agora, se for só interesse, ok. O problema é que a gente acha que para aí. E muitas vezes não para. Às vezes a gente acha que porque a gente é do bem, a gente nega, se recusa a acreditar que tem parentes, familiares, que são pessoas envolvidas com coisas erradas. E que são capazes do pior, sim, mesmo contra a gente, mesmo contra quem ama eles. E enxergar a realidade é fundamental, para o pior não acontecer. Vocês conhecem a história da cobra? É uma história que está circulando pela internet e que eu não sei se é real ou não. Acho até que é real, porque tem uma foto, né, de uma mulher envolvida por uma cobra. Ela tá na cama, assim, dormindo, e a cobra tá meio que fazendo o contorno do corpo dela. E a história diz o seguinte, que ela tinha uma cobra doméstica, né, domesticada, tipo uma jiboia, é uma cobra bem grande. E que dormia na cama com ela, inclusive, e tal. Só que a cobra já estava algumas semanas sem se alimentar, recusando comida, umas 2 semanas, uma coisa assim. Ela ficou preocupada, tentou de tudo, não conseguiu, levou a cobra no veterinário. Quando chegou no veterinário, ele perguntou quanto tempo ela tá sem comer. Ela falou 2 semanas ou 3. E quando você dorme, como que ela tá quando você acorda? Olha, normalmente ela tá esticada ao meu lado na cama ou ela tá enrodilhada no pé da cama. Aí ele falou, olha, eu tenho uma triste notícia para você, eu tô preocupada com a sua integridade. Essa cobra tá preparando para te dar o bote.
Porque quando ela está deitada ao seu lado na cama, ela está vendo se ela tem tamanho suficiente para te engolir. E ela está deixando de comer justamente para poder comer você, porque você é muito grande. Então ela tem que estar preparada para te engolir. E não adianta você achar que porque você dá todo o amor do mundo, a cobra vai te amar de volta, porque não é da natureza dela. Então, diz a história que o veterinário fez com que ela deixasse a cobra lá e aí ele ia tratar dela, dar um destino a ela. Mas criar cobra dentro de casa, já tem um ditado popular que fala sobre esse perigo, né? É que nem a história do escorpião, né? Que você ajuda o escorpião, no final o escorpião te dá uma picada, uma ferroada, é da natureza dele. Um animal selvagem, um leão, um tigre, alguma coisa que você vai tratar como um gatinho. Um dia ele pode estar de mau humor e te comer. E você vai culpar o leão? Foi você que se colocou naquele risco, né? Convivendo tão próximo com alguém, com um ser que, por mais que tenha sido bem tratado, doutrinado ou educado para ser dócil, tem uma natureza feroz, tem uma natureza perigosa que, se acordar de mau humor, o estrago é irreparável. Então a gente não pode fechar os olhos para o perigo, né? A gente tem que aceitar a realidade. Essas pessoas, elas fingem afeto e boas intenções, quando no fundo elas querem tirar tudo que elas puderem de você, nem que seja a sua paz, porque elas se alimentam da sua infelicidade. Elas têm ressentimento com o teu bem-estar, com as tuas conquistas. Então, para elas ficarem bem, elas precisam que você fique mal. E o fato de ser da sua família dificulta você aceitar isso, mas é importante você começar a observar o comportamento das pessoas que, no fundo, te fazem sentir mal. Na tua casa você não tem muita vontade de voltar para casa, né? Porque é da natureza delas. Insistir nessa convivência é forçar a barra com a sorte. É negar a realidade, é fechar os olhos mesmo para a realidade, né? E ninguém é obrigado a aceitar parente como destino, sabe? Essa coisa de que eu convivo não é por opção, né? É por obrigação. Eu não tenho opção, não há o que fazer. Assim, há o que fazer sim. Você pode perfeitamente ter um afastamento emocional, mesmo quando não é possível físico. Se for físico, né, ficar o mais distante possível é o mais recomendável, mas se não é possível, ter um afastamento emocional, não participar da vida dessa pessoa, não querer saber dos problemas, sabe, dos dramas, do que está acontecendo. Se for alguém que você se sinta responsável de alguma maneira, na obrigação de amparar, você pode cuidar à distância. E quando você achar que a pessoa já está se tocando de que você se afastou porque ela não tem um comportamento adequado, você pode ir se reaproximando, sinalizando para ela como que as coisas têm que ser, mas, sabe, botando limites claros, porque o seu bem-estar é importante. Se você não tiver essa consciência de que você é importante, de que a sua paz é importante, que você merece, por que ficar culpado de querer pensar em você, de se dar o valor? Você é importante sim. As pessoas que ficam incutindo culpa em você, fazendo você se sentir mal, porque não bota elas em primeiro lugar, não são pessoas boas, não são pessoas para você ter na sua vida. Então você tem que ter essa consciência de que o certo a fazer é se afastar e cuidar de você. E quando você puder cuidar dessas pessoas à distância, cuide. Conviva com quem vale a pena, com quem faz você se sentir bem. A tua casa tem que ser um santuário de paz. Porque se não for assim, você está jogando a sua vida fora. E a vida é muito curta para você jogar fora. Você pode ser jovem, mas pode acontecer alguma coisa com você amanhã e a sua vida acabar. Então, todos os dias são sagrados, a gente tem que cuidar dos nossos dias todos os dias e não se deixe cair em chantagem emocional, não se deixe levar pela conversa dos coitadinhos, sofredores, mesmo que seja a sua mãe, a sua sogra, o seu filho, o seu irmão, não se deixe levar pela história triste alheia. Olhe as coisas com imparcialidade, com distância, para você não ser manipulado. Curta, comente, compartilha. Manda esse vídeo para quem você achar que precisa ouvir tudo que você ouviu aqui. E até o próximo vídeo.